Ao longo de toda a nossa vida, toda a nossa história, toda a nossa existência estipulada, a gente consegue citar alguns exemplos de vida e morte. A gente só tem como sobreviver ao longo do tempo que a gente pensa em morrer. Por isso a gente tem algumas frases históricas que podem acabar chegando em nós e falar pra gente que a gente tem algum significado. Uma delas, uma que mais impacta aqueles que olham a filosofia estoica, é a bem conhecida frase Memento Mori. Memento Mori é uma frase que significa lembre-se que você é mortal, mas que a gente associa a lembretes de que sabe, isso não é falso em todo si, mas se a gente for olhar por esse lado, tudo morre. Tudo que existe não é necessariamente uma forma de ser mortal, mas tudo vai morrer. Afinal, aquilo que você tem é verdadeiro ou é aquilo que você denomina ser verdadeiro? Eu, por acaso, vou morrer, assim como você também vai. Mas a gente tem que olhar dessa forma como se a gente não existisse, que a gente tivesse que fazer o papel de um maquinário que também morre. É injusto com nós, como seres, no geral, porque a gente está indo contra a nossa filosofia de viver, coisa que a gente vai contra a nossa história. Mas é isso que a gente vai ter. Um jeito de falar errado, um jeito de viver errado, formas de dizer que é errado. Mas a gente nunca vai saber o que é errado, porque no final todo mundo vai acabar na mesma cova, como todo mundo quer dizer. Mas nada é diferente na história de cada um. A única coisa que acontece é a ordem dos fatores que acontecem. Só que aí a gente olha pro outro como se fosse só mais um e que a gente consegue sentir o outro. Como se a gente entendesse ou soubesse o que o outro tá passando por causa desse mínimo detalhe. O detalhe é só uma coincidência do que a gente vive. Mas não aquilo que a gente precisa viver. Afinal, não é porque eu quebrei a perna que quando você quebrar a perna, minha dor vai ser igual à sua. Não é fácil e também não precisa ser. Mas a gente olha como se tudo fosse difícil. O difícil, na verdade, é o fácil disfarçado. A realidade é uma própria utopia, só que a gente não vê a utopia. Você é a verdade, eu sou a verdade, e a gente morre. Mas a verdade não morre. A verdade, na verdade, não existe. Como eu disse, é só uma utopia. A utopia é a diversidade. A diversidade de se sentir vivo. A diversidade de saber que mesmo todo mundo sendo basicamente igual, a gente vai ter uma utopia diversa. Então no final a gente tá vivo. E a gente também tá morto. Mas que a gente não tem que olhar por esse lado. Afinal, se for assim, a gente sempre vai acabar vivendo. E nunca vai morrer. Eu existo, você existe. Mas não é por uma única forma. E assim alguns filósofos vão acabar destacando que se eu penso, eu também vou existir. Outros vão falar que tudo que não me mata me fortalece. Mas precisa fortalecer? Um dos filósofos que acabam destacando o fato de que a gente consegue ter essa utopia de conviver sabendo que morreremos é Sartre, que diz que a gente foi condenado a ser livre. E na verdade a gente não possui a consciência, mas a gente cria ela. Então, se você tá vivo, você não necessariamente vai morrer por necessidade, mas vai viver por necessidade, vai sobreviver, vai ser por necessidade. Mas você pode ser livre, e você é livre para isso, assim como sempre vai ser. Você tá aqui, né? E é isso que te destaca, é isso que é você. Amor fati, memento mori, o que basta é aquilo que você tem. O divertimento daquilo que nos dá é aquilo que nos faz, e aquilo que nos faz é aquilo que nos dá.